Olá, paz do Senhor Jesus aos nossos amigos, irmãos. Estamos aqui para mais um programa, Profissões Bíblicas. Estamos aqui com a bancada, com o pastor Jadson. Paz do Senhor, pastor Felipe, paz do Senhor, os demais irmãos. Também com o pastor Vitor. Amém, a paz do Senhor, irmãos. E com você aí, nosso amigo que está acompanhando toda a programação da Rádio Manaim, da TV Web Manaim. Convido você que não assistiu a ver os outros episódios sobre todas as profissões que temos tratado. Por enquanto ainda estamos aqui voltados ainda um pouco sobre a construção civil, a parte da engenharia civil, das construções. E como foi falado no episódio passado, nós estamos tratando aqui da construção do Templo de Salomão. E eu queria deixar um texto aqui que vai ser base para o nosso programa hoje, que diz assim, lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 18. E as lavraram os edificadores de Salomão, e os de Irão, e os Gebalitas, e prepararam a madeira e as pedras para edificar a casa. O título do nosso programa hoje são os pedreiros. E nós vamos tratar um pouquinho sobre os pedreiros no intuito espiritual. Lembrando que aqui falava daquele que quebra a pedra, né? Aquele que estava trabalhando diretamente na pedreira, que era a parte extratora. Nós sabemos que essa profissão hoje ela sofreu uma evolução. Nós vamos tratar mais um pouquinho à frente, mas eu queria deixar aqui um adentro espiritual e profético, porque nós precisamos estar dispostos a ser quebrados por Jesus, para que as nossas arestas, as nossas quinas sejam aparadas. E isso vai muito de um trabalho nosso, de abrir o nosso coração, vencer o nosso eu e estar disposto que o Senhor, o Espírito Santo, ele possa moldar a nossa vida, né? E voltando um pouquinho agora sobre a construção do templo. Jadson, quantas pessoas, quantos pedreiros, carpinteiros, ferreiros ali, qual o quantitativo da mão de obra desta grande obra que foi o Templo de Salomão? Nos deu aí um norte aí, mais ou menos. Amém. É maravilhoso, né, quando a gente vê o cuidado que o Senhor teve com aquela obra, com aquela construção, né? E o nível de organização dela foi tão grande, pastor Felipe, que até alguns números também são registrados na palavra, né? Muito bom. Então, por exemplo, o pastor Felipe falou sobre os números. A gente vai ver em 1 Reis capítulo 5, que é um dos textos que mais nos dá, né, dimensão dessa construção. Nós vamos ver que aqueles que extraíam as pedras, ou seja, aqueles que trabalhavam nas pedreiras, eram cerca de 80 mil homens. Nós tínhamos aproximadamente também 30 mil, né, que trabalhavam, né, cortando aquelas madeiras. Então, nesse contexto, a gente já enxerga como aquela obra era muito bem organizada. Por quê? Porque tinha que ter alguém para estar controlando todos esses números, né? Então, outros números também que são importantes, né? 3.300 supervisores, né, que estavam ali coordenando aquela obra. Então, em tudo isso, nós vemos o cuidado do Senhor. Quando a gente fala agora dos pedreiros, né, diretamente, né, para a gente entender o que era o trabalho do pedreiro naquela construção do Templo de Salomão, né? Temos que entender que naquele tempo a profissão de pedreiro era um pouco diferente daquilo que é hoje, né? Então, por exemplo, todo o trabalho do pedreiro ele estava ligado à pedra em si, até porque naquele tempo a gente não tinha tijolos, né, como temos na forma de hoje. Então, haviam 3 fases. Você tinha a fase da extração, né, quando os extratores eles trabalhavam diretamente nas pedreiras, né? Por exemplo, no caso do Templo de Salomão, o texto bíblico ele cita que as pedras elas vinham dos montes, né? Algumas fontes citam o Monte Hebron, né? Mas dos montes de uma forma geral. Era a primeira parte. O segundo tópico era o preparo das pedras, que no caso do Templo de Salomão, a Bíblia também vai registrar que esse preparo era feito no local da extração. As pedras elas já chegavam prontas no local da construção, apenas para serem assentadas nos seus locais. Isso fazia com que as pedras na obra não houvesse barulho de martelo, né? Não houvesse barulho de pedra, porque elas já eram preparadas antecipadamente. Então, os pedreiros, né?
a profissão do pedreiro, ela era exercida justamente nessas fases do preparo da pedra, desde a sua extração nas pedreiras até o momento em que ela era assentada, né, na obra propriamente dita, né? E aí acho que a gente vai ver que é bem diferente do que é hoje, né, pastor Felipe? Muito diferente, né? Quando a gente observa hoje a função do pedreiro, né? A gente tem esse estigma na mente, né? Quando vê o pedreiro, a gente pensa logo na argamassa, no concreto. E realmente hoje, né, a função nos nossos dias não está muito relacionada à extração da pedra, né? Ela está relacionada mesmo aos serviços que ele faz na obra. Então isso vai muito para os revestimentos, assentamento e revestimentos. Você falou aqui de assentamento, né? Os tijolos. Não foi utilizado tijolos, né? Isso eram pedras mesmo, mas os tijolos hoje mais modernos, né? Então esse assentamento para a formação das paredes, o reboco, né? O revestimento das paredes, ali as cerâmicas, o assentamento das cerâmicas. Então tudo isso faz parte do pedreiro, vamos dizer assim, moderno, que não é uma questão de moderno, mas sim da idade, que vamos considerar que aqui estamos na idade antiga. Então na idade moderna hoje, nossa idade, os pedreiros eles já têm uma função diferente. Mas eu achei bem interessante porque, como o pastor Jadson comentou, essa extração ela se dava distante do local de aplicação. Por isso que é uma caracterização de uma obra pré-fabricada. Então ela já vinha preparada. E hoje o pedreiro ele já recebe tudo preparado na obra. E ele só faz a aplicação. Então ele recebe o tijolo pronto, roda a argamassa, faz o assentamento, já recebe a argamassa pronta, já faz o reboco, o revestimento, depois ele recebe a argamassa pronta, faz a aplicação da pedra de revestimento, né? Então tudo isso o sistema foi melhorando, vamos dizer assim, né? Lembrando que a gente, quando considera aqui o pedreiro, a gente também está falando dos escultores. Então você tinha alguns pedreiros que eram mais especialistas, eram mais refinados. Então eles conseguiam fazer esculturas na pedra, né? E isso está bem claro quando a gente olha, por exemplo, as construções antigas no Egito. Então você tinha ali a esfinge, né? Então ela foi esculpida ali na rocha, né? Ela não foi só montada, ela tinha um corte especial para ser montada lá, exatamente, né? Um trabalho artístico, que também o templo recebeu esses trabalhos. Quando você vê a construção dos querubins, né? Nas paredes, então toda essa escultura, né? Essa escultura, elas eram feitas por pedreiros refinados, tá bem? Mas a gente tá falando dos pedreiros, falou do tempo antigamente, e eu queria chamar o pastor Vitor aqui para falar um pouquinho, né, Vitor? Como a gente pode trazer hoje essa função de pedreiro, né? O nosso intuito é levar esse paralelo profético. Como é que a gente pode hoje nas igrejas, né, na nossa forma profética de entender como essa função de pedreiro que era antigamente, hoje, nos nossos dias, também nas igrejas? Primeiro, observar, né, que a evolução trouxe grandes benefícios para o pedreiro, né? Toda essa questão de extração, de trabalhar na pedra. Mas trazendo, irmãos, para o lado profético, né, o trabalho ali do pedreiro, nós vamos observar algumas etapas, né? A extração, como o Jadson falou, e depois da extração, o trabalho nas pedras. Então, o templo ele foi construído de pedras preparadas, né? Então, quando a gente fala essa questão do trabalhar nas pedras, né, se tirava uma pedra bruta dos montes, né, e aquela pedra bruta ela não estava pronta, porque o templo ele era todo construído com pedras, né, de encaixe, né? Tudo vinha pronto e era muito apenas um encaixe. Então, existia todo um trabalhar na pedra, né? Apontando profeticamente para o trabalhar do Senhor na nossa vida, né? O Senhor nos tirou do mundo como pedras brutas, né? Cada um na sua forma de pensar, na sua forma de agir, vivendo do seu jeito, mas o Senhor foi lá, nos resgatou, né? Nos cortou desse mundo e
trabalhou a nossa vida, né? Muito Trabalhou a nossa vida para que seja de encaixe, né? Para que nós possamos encaixar naquilo que é profético, podemos dizer assim. Então, nós vemos um primeiro aspecto. Um outro aspecto, né, da profissão ali do pedreiro, quando ele ia levantando, né, ele, por exemplo, o templo, havia um espaço sem nada e ele começa a edificar. Ele começa a edificar o templo e conforme uma edificação ela vai surgindo, essa edificação ela começa a fazer uma separação entre aquilo que está de um lado e aquilo que está de outro, né? Então o templo foi sendo erguido, né, e ali começou a fazer uma separação entre aquilo que estava fora e aquilo que estava dentro, né? Mostrando também um trabalhar do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo ele trabalha, ele começa a separar, né? Separar aquilo que é santo, aquilo que é profano. Muito bom. Né? As pedras que são preparadas, quando elas começam a ser empilhadas ali, começa a surgir ali aquilo que é santo, aquilo que é profano, aquilo que são os limites, né? Então, quando você constrói um muro, ele tem 3 aspectos muito importantes: separação, né? Segurança e limites. Então, ali o pedreiro ele tinha todo esse trabalho e nós vemos quantos resultados, né, traz. Muito né? bom. Traz segurança, né? Traz separação. Quando nós falamos daquilo que é profético, a separação entre o santo e o profano, e os limites, porque hoje aqueles que foram pedras lapidadas pelo Senhor, hoje ele tem um limite. Que limite? O limite do Espírito Santo. O Espírito Santo governando a sua vida. Agora, um instrumento importantíssimo que nós não podemos esquecer aqui no trabalho do pedreiro era o prumo, né? Prumo, isso mesmo. Os prumos ali. Por quê? Porque era necessário que a construção ela tivesse um padrão, né? E esse padrão, né, ali quem dava era exatamente o prumo. O prumo ele era um instrumento, né, que para trazer um alinhamento vertical. Veja como a palavra do Senhor ela é maravilhosa para a nossa vida e é profética, né? O prumo dava um alinhamento vertical. O que é o prumo profeticamente? É a palavra de Deus. A palavra do Senhor é que vai trabalhando a nossa vida, nos trazendo um alinhamento vertical, que é um alinhamento daquilo que é espiritual, é um alinhamento com as coisas que são eternas. Nós estamos alinhados, né, com o espiritual, com as coisas da eternidade, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso prumo. Era um instrumento que não podia faltar na mão ali dos pedreiros, né? E nem nos nossos dias também, né? E nem na vida da igreja, né? Como pedras preparadas para o templo do Senhor. Então, a palavra de Deus ela não pode faltar. Muito bom. Os irmãos têm percebido que a palavra ela se torna o centro, né? Jesus ele é o centro para essa profissão, o pedreiro, assim como o prumo. E assim, é tão interessante o que o Vitor falou, que até o próprio Deus vai citar em Oséias, né? Amós, tu pode ler para nós? Posso ler o texto aqui, né? Amós capítulo 7, versos 7 e 8. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e nunca mais passarei por ele. Glória a Deus, né? O prumo firmando o pacto, né? Ali, o pacto que vai levar para a eternidade. Glória a Deus, que é um instrumento aí do nosso companheiro aí, o pedreiro. Hoje, até o moderno precisa ter o prumo, né? O prumo não foi esquecido. E se você conversar com eles até hoje, né? Numa obra, ele vai dizer: rapaz, o prumo ali é o meu instrumento inicial e se faz necessário. E você, meu irmão, que ainda não assistiu os outros episódios, pode parar, voltar no YouTube, conectar lá na TV Web Manaim, assistir todos os episódios, estão disponíveis lá para você acompanhar as profissões bíblicas. Até logo e a paz do Senhor Jesus.